Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui dando continuidade, né, a mais uma aula do app Inventor. E nessa aula a gente vai incrementar a nossa aplicação da última aula, né, que envolvia né, só algumas legendas e aparecia uma legendazinha aqui embaixo, né, como a gente viu. E nessa aqui agora a gente vai fazer colocando alguns componentes, na verdade um novo componente que é uma caixazinha de texto e novos recursozinhos aqui no nosso bloco de código, tá certo? Tá aqui o código antigo, né? Ó, a gente vai aproveitar algumas coisinhas aqui dele e aí e com isso, né, aprender um pouquinho mais sobre a ferramenta app Inventor, tá certo? Então, como é que eu vou já começar aqui? Ó, deixa mais ou menos essa aplicação do jeito que está aí. Eu vou colocar mais uma legenda aqui embaixinho, ó, e mudar, por exemplo, o texto dela para algo mais ou menos assim: informe o seu nome, né? Que eu quero que a pessoa, né, que estiver usando o aplicativo informe o nome e eu capture esse nome na minha caixazinha de texto, que é o outro componentezinho que a gente vai utilizar aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. Tá bom, mais ou menos dessa cor e desse tamanho. Pronto. Aqui até esse momento não há nada novo. A gente já viu como utilizar a legenda, né? Colocar e mudar um pouco a propriedade dela, no caso o texto. Agora a gente vai para o nosso novo componente, aqui ainda da parte de interface, né? Que a gente vai aplicar nesse exemplo desse aplicativo, né? É fácil achar, o nome é caixa de texto, né? Só clicar e arrastar lá. Eu posso colocar no canto que eu quiser, mas eu vou colocar ele bem aqui, ó. Né, ó, qual a ideia da caixa de texto desse componente, né? A ideia é que eu colete informações do usuário, né? Ou seja, ele escreva aqui algum texto, algum número, digite, né, realmente algo e eu colete essa informação e use da forma que eu quiser, né? Nesse aplicativo simples aqui que a gente está fazendo, a gente só vai coletar o nome, né, da pessoa, por isso que eu coloquei aqui informe o seu nome. Quando o aplicativo estiver executando, ele vai, se a gente clicar nessa área branca, né, nessa caixa de texto, ele vai pedir um nome, você vai digitar algum nome, né? E quando eu clicar em vamos estudar, eu ainda vou aproveitar, ó, essa legenda aqui, texto, né? Ó, ela está aqui ainda sem texto nenhum, está aqui vazia, né, o texto dela. Eu vou escrever como a gente estava fazendo na última aplicação que a gente fez, né? Eu vou escrever um texto lá, porém, né, nesse texto eu quero que apareça, né, o nome que eu digitei aqui, certo? Eu vou coletar esse nome e fazer com que ele apareça aqui embaixo nessa segunda legenda. Na verdade, terceira agora, né, que a gente tem 3 legendas. Quero que apareça o nome também digitado, como seria o nome da pessoa, né? Pronto, então na nossa interface basta isso, né? Basta esses componentes aqui, ó, né? Até o momento eu tenho 2 legendas, que são essas aqui em cima. Tenho essa caixa de texto nova, que eu poderia também renomeá-la para nome, mas pode deixar a caixa de texto mesmo por enquanto. Temos o botão e temos a nossa última legenda lá que está em branco, que a gente vai fazer com que apareça o nome, certo? Pronto, então essa é a nossa interface, né? Uma vez montada, a gente pode ir para o código agora, né? Vamos lá. Bem, pronto, ó, aqui a gente vai aproveitar, né, parte desse código, né? Ainda o evento ou a ação, né, ainda está condicionada a apertar o botão. Então eu vou deixar esse bloco, né, quando o botão for clicado, e eu vou ajustar ainda, né, a última legenda texto aqui, ó, para algum nome, algum string, só que agora nessa string eu quero que apareça o nome que foi digitado aqui. Então como é que vai acontecer? De antemão, né, a gente já pode ver que a gente vai precisar pelo menos coletar que foi digitado, né, nessa caixa de texto, né? Então no nosso bloco, como a gente viu na última aula, ele aparece aqui, ó, nos nossos blocos, né, para a gente poder mexer nele, e quando a gente clica em cima, né, aparece, né, tá aqui porque estava minimizado, aparece, né, deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto, daqui aparecem as opções, né, que a gente pode ter nessa caixazinha de texto, né? Tem esses blocozinhos aqui que a gente vai usar mais na frente, mas a gente está interessado em alguns desses bloquinhos em verde mesmo. E de antemão, ó, já posso dizer que é esse aqui.
Lembra da última aula que a gente viu que quando tinha essa caixinha assim nesse formato, só como fosse esse encaixe, né? Representa um resgate de informação, né? Ou seja, eu estou coletando o valor, né, de uma propriedade de determinado componente. Que o componente em questão é a caixa de texto e a propriedade que eu estou atrás, né, ó, é o que foi digitado aqui. Então a gente pode aqui, ó, nessa setinha ver mais ou menos o que é que a gente está querendo. Né? Por exemplo, a pessoa digitou alguma coisa, eu não estou interessado ainda em cor de fundo, né? Nem se essa caixinha está ativada ou não. Eu estou interessado, por exemplo, né, ó, realmente no texto que foi digitado. Lembra, né, ó, que essa caixa de texto, ou esse componente, ele representa, ou ele serve, né, para coletar dados do usuário. Né? O usuário clica em cima, vai aparecer um tecladozinho para você digitar um nome ou um número. Né? Então aqui, ó, cliquei na minha caixa de texto. Vou pegar uma caixinha correspondente para resgate de valores, né? Eu poderia pegar qualquer... Aqui é só muitas caixinhas, né? Mas é porque ele já coloca todas as propriedades, ó. Aqui ativado, tamanho de fonte, altura, o texto é como se estivesse lá embaixo aqui, ó. Mas a gente pode pegar qualquer uma delas e mudar aqui, ó, né? As propriedades, escolher a que a gente estiver interessado no momento. Então é o texto que eu quero, né? E agora, ó, vem a parte bacana, né? A gente não precisa alterar tanto esse código, né? A lógica ainda vai ser a mesma praticamente, porém o texto, ó, vai ser agora o que foi digitado, ó, na caixa de texto. Concordam? Né, ó. Lembra que essa caixinha aqui de ajustar, né, ó, é como se fosse uma atribuição de um valor, né, daquela propriedade para aquele componente. Então aqui eu estou mexendo no texto da caixa da legenda, né, chamada texto, e eu estou alterando esse valor para qual, né? Para um texto, né, o que foi digitado na minha caixa de texto. Então, se eu deixar isso aqui do jeito que está aqui, ó, quando eu apertar lá no botão, né, executar essa minha aplicação e apertar no botão aqui, vai aparecer, por exemplo, embaixo, né, o nome que eu tiver digitado, tá certo? Então vamos ver, será que presta ou será que funciona? Isso aqui eu posso deixar aqui também, não fica como lixo de memória, ou seja, não vai dar algum erro, né, na sua aplicação. Eu posso deixar aí por enquanto, a gente vai dar uma aproveitada nesse bloquinho aqui também. Eu poderia excluir, né, botar aqui na lixeira, mas por enquanto eu não quero. Vamos testar, né, ó, eu vou aqui no meu conectar, vai aparecer aí, né, ó, para vocês, que eu vou usar no meu celular, tentar conectar aqui. O código, né, apareceu, ele vai fazer o download da aplicação. Para o meu celular. Apareceu, né, ó, a aplicação aqui no meu celular. Tá mais ou menos parecida aí, né, com o que está na nossa interface. E aí percebam, né, ó, quando eu clico agora na caixa de texto, ó, aí que bacana, ó, ele levanta um teclado, né, próprio aí do Android, do teu sistema, do teu celular, e eu posso digitar alguma coisa. Eu vou aqui digitar, por exemplo, o meu nome, né, informe o seu nome. E aí, ó, quando eu apertar em vamos estudar o botão, né, ó, o que é que vai acontecer? Opa, muito bem, o que a gente queria, né, ó. O nome que foi digitado na caixa de texto, ó, foi colocado, né, ó, na legenda, ajustado para lá e impresso, né, na nossa aplicação. Tá certo?